Pronto. Muito obrigada aí pela assessoria, gente. Estou me sentindo um boomer, nunca mais vou zoar meus pais porque eles não sabem fazer coisas no celular. Voltando. Então, como eu estava dizendo, então os francos, os reinos, são uma das formas de organização da Idade Média. Mas a gente vai ter uma série de outras, certo? Por exemplo, vamos ter muitas cidades independentes que elas não obedecem a nenhum reino específico, às vezes elas estão sob proteção de algum reino, mas não obedecem a nenhum reino específico. E aí, nós não vamos dar conta, não é, de explicar todas essas coisas, então a gente vai falar sobre o Reino dos Francos. O Reino dos Francos, então, qual vai ser a maior importância? Além de ser um dos poderes centralizados mais importantes da região que a gente entende hoje como Europa, ele também vai ser muito importante pela consolidação do cristianismo na Europa Ocidental como grande força. Ué, professora, mas isso já não aconteceu com o Império Romano tardio? Com certeza, né? Depois que o Império Romano, depois do Constantino, enfim, que vai se tornar cristão, vai liberar o culto, etc. A gente vai ter aí uns bons 100 e poucos anos, quase 200 anos de Império Romano cristão. Então, isso vai ajudar bastante, é lógico, o cristianismo. Mas o Carlos Magno, enfim, outros, na verdade, outros, não só o Carlos Magno, não é? Os francos, eles vão ser muito responsáveis também para a gente conseguir, então, entender por que o cristianismo se espalha com tanta intensidade, tá certo? Então, o cristianismo vai chegar só onde Roma estava, mas também para além dos limites de Roma, lugares que antes eram de domínio bárbaro, que tinham suas religiões próprias, etc., vão chegar a se tornar cristãos por causa dos francos, tá certo? Tradicionalmente falando, o reino dos francos se divide em duas dinastias, os carolíngios e os merovingios. Vocês já devem ter ouvido falar desses nomes, não é? Esse nome normalmente é meio sonífero, a gente fala carolíngios, merovingios, você já começa a baixar, né, o olho, assim, porque não é uma matéria que vocês consideram muito emocionante, é uma injustiça com eles, eles são legais, né? Bom, então, a parte boa para vocês é que as questões de Idade Média, elas cobram menos essas coisas factuais e cobram mais as questões de estrutura da Idade Média, como é que era a sociedade, como é que era a cultura, como é que era a política, né? Exceção, é claro, para a FUVEST, que sempre que pode complicar, complica a nossa vida, certo? Então, quando a gente fala dos merovingios, estamos falando de um reino que foi do século V até o século VII depois de Cristo. A gente fala, então, sobre os merovingios. Temos que começar a fazer uma parte aqui. Os merovingios vão ficar conhecidos como uns reis meia-boca, né? Como uns reis indolentes, como uns reis meio fracos. E isso acontece muito porque quem contou a história foram os carolíngios, né? Então, basicamente você pensar aquela pessoa que é seu desafeto, que menos gosta de você na vida, tem que tentar pensar que foi ela que escreveu sua biografia e não sobrou mais nada sobre você, nenhum registro seu próprio, nenhum registro dos seus amigos, da sua família, das pessoas que curtem. Só sobrou o relato das inimigas, certo? É o que aconteceu com os merovingios, né? Então, com esse acontecimento, a gente entende por que eles vão ficar conhecidos dessa maneira, tá certo? Então, eles têm esse nome porque a gente teve um primeiro rei na Gália, o primeiro rei franco, então, chamado Meroveu, tá certo? E aí depois a gente vai ter o Clovis, o neto dele, que vai se converter ao cristianismo, tá certo? Então o Meroveu era um rei franco, e aí o neto dele, Clovis, se converte ao cristianismo, e isso vai fazer com que ele consiga um apoio, uma popularidade muito grande entre os camponeses daquela região que tinham origem romana, né? Então ele ganha força com essa conversão ao cristianismo. Depois ele vai ter uma série de descendentes, e esses descendentes é que vão ficar conhecidos como reis indolentes, tá certo? Por que vocês têm que saber essa história dos reis indolentes? Então, eu já vi cair no vestibular uma pergunta sobre isso, né? Se eles eram indolentes mesmo, ou se a gente tem uma versão enviesada da história. Então, saibam que é uma versão um pouco enviesada da história. Existia, a realeza franca, ela tinha uma instituição que era o mordomo do palácio, ou major-domus, ou prefeito do palácio. Todos esses nomes aparecem. Quem que é esse cara? Esse cara é o cara que na prática faz toda a função, tá certo? Porque eu preciso que vocês entendam uma coisa já importante sobre a Idade Média, e aí quem vê Game of Thrones leva vantagem nessa história, no sentido de ter entendido essa lógica já para poder acompanhar o seriado, não é? Que é o seguinte, a Idade Média é um período estruturado em torno da guerra, assim como o Império Romano Antigo era, tá certo? O que é um rei medieval? O rei medieval é, sobretudo, o cara que ganhou muita guerra. Ele é um senhor da guerra, tá certo? Ele é um cara que, por ter ganhado guerra, ele consegue, como consequência, todas as outras coisas que vão caracterizar um nobre medieval, tá certo? Então,
A função desse cara é ficar administrando as suas terras, necessariamente? É lógico que ele precisa um pouco, mas se a função dele é fazer guerra e ganhar guerra, é lógico que a ocupação principal dele não vai ser essa, tá certo? Então, os majordomos ou mordomos do palácio, enfim, eles são essas pessoas que vão ter a preocupação, então, em coordenar mesmo, a estruturar todas as terras, as posses, as propriedades que são desse próprio rei, tá certo, gente? Então, eles são pessoas que, na prática, têm muita importância, né? Porque eles lidam com o cotidiano, eles são reconhecidos como as pessoas que sabem resolver os problemas, etc. Então, o que a gente vai ter na história, que vai mudar, vai fazer mudar da dinastia Merovíngia para Carolíngia, é justamente o fato de que a gente tem o Carlos Martel, que é um dos enfim, prefeitos de palácio, ou majordomos, como vocês preferirem, mais fortes, né, mais importantes, carismáticos, etc., da história. E esse cara é o cara que vai provavelmente dar um golpe na dinastia Merovingia, tá certo? A gente não sabe exatamente detalhes do processo, não é? Como foram os próprios descendentes do Carlos Martel que registraram a história, então é uma história toda muito heróica, o reino franco estava perdido, porque esses reis eram uma droga, tá certo? Eram muito ruins, e aí o Carlos Martel heroicamente vai lá e assume o poder, né? A gente não sabe exatamente se foi assim, mas o fato é que era uma figura de muita força, e aí ele, então, vai assumir o cargo de rei dos francos, não é? Vai ficar entre 717 e 741 no poder, e ele vai fazer uma coisa muito importante, que é vencer os árabes numa batalha famosa, então a Batalha de Poitiers, tá certo? Que vai acontecer em 732. Professora, preciso saber essa data? Não. Mas o Carlos Martel é um nome bom de conhecer. Então, dos que eu falei para vocês aqui até agora, só o Carlos Martel é um que vocês precisem lembrar, tá certo? Como o primeiro rei aí, que vai da origem, né, vamos dizer assim, a gente está no fim, na crista da crise da dinastia Merovíngia, tá certo? Então, o Carlos Martel vai conviver, o poder do Carlos Martel convive com a dinastia Merovíngia. Não é assim também o cara fala, vou tomar o poder e os merovingios desaparecem, né? Se vocês, de novo, veem séries medievais, vocês sabem que às vezes acontece de ficar uma disputa pelo trono, e aí reclama legitimidade, o outro também. É lógico que os merovingios têm ao lado deles as leis todas de sucessão dinástica, certo? Tipo, olha, o trono é da minha família faz gerações, né? Como assim você chega e agora vai falar que você é rei? Então, rola uma disputa, e essa disputa, na real, só vai ser resolvida pelo filho do Carlos Martel, que tem esse lindo nome, atenção, Pepino o Breve, certo? Então, o Pepino o Breve, piada, insira aqui a sua piada favorita, tá certo? Vocês podem ficar à vontade, né? Eu vou deixar para a criatividade de vocês, tá certo? É o cara que vai destronar de fato os merovingios, né? Então, enquanto o Carlos Martel estava no poder, os merovingios ainda estavam tentando retomar o poder. O Pepino Breve vai ser o cara que em 751 acaba com os merovingios de vez, né? Então, a gente considera que a partir daí a gente tem, de fato, uma entrada na dinastia outra, que vai ser a Carolíngia, tá certo? O Pepino Breve tem uma importância para nós, do ponto de vista da história, tá certo, gente? Que é o fato de que ele vai ter uma importância específica, não é? Com uma coisa que acompanha a gente até o século XX, que é, enfim, vai fazer muita guerra e vai conquistar territórios lá na região da Lombardia. Para quem não sabe, a Lombardia, então, é ali no norte da Itália, não é? Ela tem esse nome porque lá a gente tem bárbaros específicos, que são os lombardos. Tinham esse nome porque eles tinham umas barbonas compridas, vem de longobardo, que vem de barba longa mesmo, não é? Então, eles eram conhecidos assim, dominavam todo o norte da Itália, chegando e num determinado período vão chegar até a região de Roma, tá certo? Então, quando o Pepino Breve consegue, né, os francos então avançam até essa região, o Pepino Breve é o cara que vai pegar um teco da Itália central e vai entregar para a igreja, tá certo? E ele vai falar, olha, isso aqui agora é território de vocês. Então é o começo do que a gente chama de estados pontificiais. Isso vai ser muito importante, porque vai ser uma questão depois, lá na unificação da Itália, depois com Mussolini, qual que é o território da igreja. Hoje vocês sabem que a igreja se concentra no território do Vaticano, que é um pedacinho da cidade de Roma, não é? Mas a igreja já teve imensas terras no território italiano, tá certo? Como estado pontifício. O que significa o estado pontifício? Significa que ele, o chefe de estado, é o Papa é o reizão dessa região toda, além de ser o chefe da igreja, tá certo? Então, esses territórios começam aí com o nosso amigo Pepino Breve, tá certo? Depois, então,
2 nomes até agora, certo? Carlos Martel e Pepino Breve são os nomes que vocês precisam se lembrar, não é? Agora, o principal nome. Se quiser esquecer todos os nomes da Idade Média, eu até acho que beleza, mas esse não pode. Esse aí você se vira, escreve post-it, coloca no caminho do banheiro para lembrar, tá certo? Que é o Carlos Magno, né? O Carlos Magno é o grande nome da história política da Idade Média que a gente estuda. Porque a gente estuda poucos, porque justamente por causa dessa característica descentralizada, né? Então, tem que lembrar do comecinho, não é lá, o Justiniano, do Império Romano do Ocidente, tem que lembrar do Maomé, é claro, né, gente, que vai fundar o islamismo, tá certo? E tem que lembrar do Carlos Magno, aqui na ponta do cristianismo ocidental, não é? Então, o Carlos Magno é um conquistador, é um grande senhor da guerra, um cara muito inteligente do ponto de vista da estratégia militar, tá certo? E ele vai conquistar, vai expandir o território dos francos ao seu limite máximo, né? Então, a maior capacidade que os francos vão ter em termos territoriais vai acontecer com Carlos Magno. E aí, praticamente toda a Europa cristianizada, então, vai se tornar território dos francos, né? Eles vão se impor sobre toda a Europa cristianizada. Tamanha vai ser a importância do Carlos Magno que o Papa Leão, então, o terceiro, vai coroar esse cara como imperador dos romanos no ano de 800 depois de Cristo. Então, data e nome que precisa saber, ok? Carlos Magno, 800 depois de Cristo, coroado imperador, não é? Com isso, a igreja está tentando, não é? Então, o Carlos Magno gosta muito dessa ideia, porque vai ser reconhecido como autoridade diretamente pelo Papa, não é? Professor, mas não tinha isso antes? Não, não. É ele que vai começar com essa história, tá certo? Então, do Papa ser o cara que está te conferindo o poder, não é? A autoridade dele vai ser reconhecida para além, não é, do seu próprio povo, num território gigante. Então, onde houver cristianismo, você tem que entender que o imperador que é autorizado pelo cristianismo é o imperador Carlos Magno, que foi coroado pelo Papa, tá certo? Existe, então, ao mesmo tempo, Carlos Magno está fazendo aqui, embora ele seja um franco, ou seja, originariamente o cara é um bárbaro, tá certo? Ele vai ganhar o título de imperador romano e vai estar associado à cristandade, né? Duas coisas que vão fazer o poder dele ser enorme, não é? Então, Prof, você poderia repetir a okay. segunda? Além dele ser imperador? Você falou muito rápido. Desculpa. E fez ele ter o poder. Foi mal. Então, como eu estava dizendo, ele vai ter o poder também do cristianismo, não é? Então, a igreja faz isso por quê? Porque que ela está particularmente interessada no Carlos Magno, acha ele bonitão, sei lá, o que que acontece? Não, a igreja tem um interesse específico com isso, que é que a maior autoridade que você tem na Europa nessa época se encarrega de defender a fé cristã, tá certo? Porque a gente tem, lembrem-se lá, não é que o islamismo está em expansão, e a gente tem uma série de tensões aí ainda na Europa, nós vamos ter ao longo da Idade Média como um todo, tá certo? Gente, regiões inteiras que se recusam a se converter ao cristianismo, né? Que gostam, que prezam pelas suas religiões pagãs antigas, por exemplo, tá certo? Então, existe uma batalha aí que está em questão do ponto de vista cultural, que é essa batalha pela cristandade, que é essa batalha por cristianizar o território o máximo possível. Então, essa aliança entre o Carlos Magno e a igreja é bom para o Carlos Magno, porque o Carlos Magno, com isso, consegue a autorização da igreja como uma autoridade reconhecida por Deus, certo? Então, Deus está dizendo que Carlos Magno é o imperador. Ao mesmo tempo, ele se alinha à autoridade do imperador romano antigo, que ainda estava na cabeça das pessoas. E para a igreja é interessante porque ele vai se encarregar de defender a fé cristã, não é? Então, contra todo tipo de infiéis. Inclusive, vai se encarregar de fiscalizar se as pessoas estão de fiscalizar não é? Mas de levar a religião cristã para os limites do império. Ficou claro? Agora eu falei um pouco mais devagar? Sim, prof, obrigada. Imagina. Foi muita emoção, gente. E aí a pessoa fica meio estriquinada, né? Então, eu nem precisava ter tomado café. Então, como eu estava dizendo, outra característica, não é, do Reino dos Francos, então, que vocês precisam conhecer, é que a administração, embora o Carlos Magno fosse o reizão, poderoso, imperador, coroado pelo Papa, o escambau, a administração dele é muito descentralizada. Porque a gente tem uma série de dificuldades nessa época, enfim, e o fato da administração dele ser centralizada é o que vai fazer ele conseguir durar um certo tempo, não é? Porque se fosse 100% centralizado na figura dele, ele ia ter problemas graves na época em que eles estavam para conseguir manter ele. Então, digamos, eu coloquei no slide para vocês 2 exemplos, né, de como é que isso funciona, porque isso explica um pouco de onde vão vir os títulos de nobreza que a gente conhece, não é? Então, por exemplo, eu tenho uma unidade de organização
do reino que se chama condado, tá certo? O cara que é o responsável por legislar, administrar essa terra, a justiça, fiscalizar ali e tudo, é o conde, tá certo? Eu tenho um território ainda maior, normalmente mais rico, mais importante, que é o ducado. E o cara que vai ter a função, então, legislativa, da justiça e de administração é o duque, tá certo? Se eu tiver numa região fronteiriça, então eu estou numa região de fronteira do Reino dos Francos, tá certo? Estou lá do Império Carolíngio, se vocês preferirem, não é? Estou lá numa parte que é da borda ali, do fim. Essa região vai se chamar marca, tá certo? E aí o cara que administra um território nessa região, ele é o marquês, tá certo? Então vocês percebem que esses nomes que a gente associa à nobreza, o duque, o conde, o marquês, eles são todos nomes que derivam dessa administração descentralizada do Reino dos Francos, enfim, do Império Carolíngio, tá certo? Então, o Império Carolíngio vai se usar disso. O que isso significa? Esses caras também têm direito de cobrar taxas das pessoas que vivem ali? Com certeza. Eles que organizam, eles vão organizar a justiça, vão administrar, vão garantir a segurança desses lugares, não é? Porque nós estamos num período de muitas invasões, de muita tensão, tá certo? A maior parte da população é rural. Então, a defesa desses territórios, a administração da justiça, né? Manter as coisas em ordem, e vai ser feito por esses caras, em troca eles vão cobrar taxas, tá certo? Taxa de todo tipo de atividade produtiva que a gente tenha por ali. Que tipo de atividade produtiva a gente tem? Então, nós vamos ver que a Idade Média, ao contrário do que a gente viu na Idade Média na Europa Ocidental, ao contrário do que a gente viu, por exemplo, no Império Bizantino, cuja força é o comércio, a Idade Média na Europa Ocidental vai ser um período de ruralização absoluta, tá certo? Então, essas taxas elas vão ser cobradas principalmente dessas propriedades agrícolas, tá certo? Então, qual é a única marca de centralização, não é? Assim, vamos dizer, um traço de centralização que a gente vai ter no Império Carolíngio ou Reino dos Francos, se vocês preferirem, né? O Carlos Magno vai ser um cara, então, que vai criar fiscais, tá certo, gente? Eles são chamados de missi dominici, eu coloquei lá para vocês no slide, não é? São normalmente uma dupla, um religioso e um cara de origem mais laica, não é? Um leigo, que vai ser alguém importante, ligado ao rei de alguma maneira, que vai percorrer o território, tá certo? E ele vai ver qual é que o que está acontecendo nesse lugar, se está tudo certo, não é? Então, vai ter que fazer um relatório para o Carlos Magno saber como é que está aquele pedaço no qual eles foram visitar. Então, os territórios, a gente tem registros, né, de que eles eram percorridos até 4 vezes por ano. 4 vezes por ano aparecia um humano ligado ao Carlos Magno na sua terra para saber se você estava fazendo tudo direito, né? No caso, se você é um duque, um marquês, um conde, enfim, um desses caras que estava responsável por isso. Por que tinha sempre um cara ligado à igreja e um cara que era mais ligado à administração do reino? Porque eles não iam só fiscalizar se a lei estava sendo aplicada, se existia alguma grande injustiça, se o cara estava conseguindo defender as coisas direito. Eles também iam verificar se a religião estava sendo cumprida da maneira como devia, tá certo? Porque no momento do reino do Carlos Magno que a gente vai ter esse atrelamento mais intenso, então, entre o poder temporal e o poder religioso, tá certo, gente? Por que a gente chama... Oi? Em que poder que surge a figura do Papa? Boa pergunta. Então, o Papa é um rei da igreja, tá certo, gente? A igreja ela não teve sempre, desde que ela existe, uma estrutura monárquica, ok? Hoje ela tem uma estrutura monárquica. O Papa é o chefe de Estado do Vaticano, tá certo? Ele é como se fosse um rei, só que ele pode ser substituído pelo seu conselho, que são os cardeais, tá certo? Mas é muito raro. Normalmente, quando é que um outro Papa assume? É quando o Papa morre, não é? Então, ela funciona mais ou menos como uma monarquia, o poder centralizado na mão do Papa. A questão é que, como os papas não podem se casar, a dinastia não vai passar para o filho dele, mas vai passar pelo próximo que for escolhido pelos cardeais, tá certo? Mas ele é uma monarquia. Só que ele não teve sempre essa estrutura. No começo da igreja, os bispos, os bispados de cada cidade eram poderes meio autônomos, assim. E aí a gente vai ter todo um processo de estruturação, então, da igreja, como sendo algo de poder centralizado na figura do bispo de Roma, que é o Papa, tá certo?
isso vai se organizar assim mais intensamente lá por volta dos anos 400 depois de Cristo, tá bom? Então, nessa altura aqui que a gente está discutindo, nós estamos já em 800 a.C., isso já está muito estabelecido, tá certo? Ficou claro? Deu para entender? Sim, Pro, obrigada. Imagina. Professora, Então, pois não? Diga. desculpe, só para me situar, tipo, 800 depois de Cristo, havia separação dos dois impérios romanos, certo? Ou Sim, não, já? não tinha Então, mais Império Romano do Ocidente. Não tinha mais. não tinha mais, justo, entendi. É que, Não tipo, tinha. então, mas o Império Bizantino era independente, né, do Isso, não domínio... tinha nada a ver com esse rolê. Tá, Sim. perfeito, desculpe. Tá? Imagina, não, então, quando eu digo para vocês que o Carlos Magno ele vai ser coroado imperador dos romanos, vejam, ele não é império, ele não é o imperador romano, ele é imperador dos romanos. É porque a gente ainda tinha muita gente que se considerava herdeiro dos romanos, que falava latim, não é? Que tinha uma relação cultural com a Roma ocidental. Então, principalmente os cristãos, não é? Então, quando você fala, esse cara é o imperador dos romanos, significa que o poder dele está se estendendo a todo mundo que tem essa matriz cultural, mas isso não tem nada a ver com o Império Romano do Oriente, porque nessa altura eles já tinham modificado muito a maneira, já estava muito diferente o que era ser um cara cristão no Ocidente e um cara cristão no Oriente, de maneira que em 1054 a gente vai ter aquele cisma que vai dividir as duas igrejas, tá certo? Então, mas essa separação culturalmente falando, ela já estava colocada, tá? Excelente pergunta, tá bom? Entendi, Então, obrigado. imagina. Então, voltando, eu usei dois termos aqui que não são óbvios e eu preciso que vocês saibam o que significa, não é? O poder temporal e o poder religioso. Por que a gente chama o poder temporal de poder temporal? Vamos entender o seguinte, pessoal. Tudo o que diz respeito ao tempo é controlado, aliás, deixa eu explicar de uma outra maneira. Deus é eterno, tá certo, gente? Deus vive o tempo como nós mortais vivemos? Ele não vive, tá certo? Ele é eterno, ele sempre existiu, sempre vai existir, é isso aí, né? É assim que a gente organiza, é assim que se organiza, né? Digamos assim, a cosmologia dentro do cristianismo. Então, Deus, o que é relativo a Deus é a eternidade. O tempo é uma coisa humana, somos nós que temos que lidar com a nossa finitude, tá certo? Que a gente nasce, cresce, morre. Somos nós que temos que lidar com o fato de que a gente só vai encontrar a eternidade quando a gente for salvo, isso só vai acontecer no Apocalipse e por vontade de Deus, tá certo? Então, tudo que é aquilo que é relativo ao tempo é o que é humano, é o que não tem relação com Deus, tá certo? Então, o poder temporal é o poder dos reis, é o poder dos duques, dos marqueses, dos cônjuges, é o poder dos missi dominici, é o poder que é feito pelos homens, tá certo? Por outro lado, quando a gente fala do poder religioso, não é? A gente está falando desse poder, então, que é concedido diretamente pela divindade dentro da lógica do cristianismo dessa época, não é? Tá certo? Então, quando eu falo de poder temporal, eu estou falando do rei, não é? Ou, no caso do Carlos Magno, do imperador, tá certo? Quando eu falo do poder religioso, eu estou falando do papa, dos bispos, dos arcebispos, dos cardeais, enfim, de todas essas pessoas que fazem parte da hierarquia da igreja, tá certo? Então, é bom, esse conceito cai em todos os vestibulares, então é muito bom que vocês tenham ele estabelecido na cabeça, tá certo? Bom, então, vamos entender, o Carlos Magno é um cara que vai ser responsável por essa centralização, não é, na sua figura, pela expansão enorme do território dos francos, ao mesmo tempo, do ponto de vista prático, vai descentralizar a administração do seu governo de maneira que seja viável, não é? Dar conta de um território tão grande. Como elemento de centralização administrativa, a gente tem, então, os fiscais, os missi dominici, tá certo? Outro traço que vão falar muito para vocês sempre do Carlos Magno é o renascimento carolíngio, não é? Entre aspas, tá certo? Porque não é o renascimento como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Estamos falando, então, de um momento em que o Carlos Magno ele tem um interesse muito grande pela antiguidade, não é? E vai conservar algumas coisas, vai se preocupar muito com uma educação, então ele vai, vejam, o clero hoje, né? Se você quiser se tornar padre, você vai passar por todo um processo educativo. Você precisa fazer seminário, vai estudar muito, e você não vai parar de estudar depois que você tiver a sua paróquia designada para você, não é? A igreja está produzindo acúmulo escrito, não é? De discussão a respeito das escrituras, do que é ser um bom cristão, etc., desde que ela existe, tá certo? Então tem um caldo muito grande para que você seja, não é, uma autoridade eclesiástica, tá certo, gente? Tem que
tem que estudar muito, e não só o texto da Bíblia, mas também tudo o que os grandes doutores da igreja, os intelectuais, etc., discutiram desde então. Não é? Então, existe essa ideia de que tem uma formação por trás da pessoa que vai fazer a intermediação entre Deus e o seu povo, tá certo? Não é? O padre é uma pessoa que precisa ter estudado em alguma medida. Essa ideia é uma ideia que não existia antes do Carlos Magno, tá certo? É ele que vai, não que a gente não tivesse pessoas cultas no clero, claro que tinha, mas não era uma regra. É ele que vai ficar muito preocupado e dizer, olha, o clero precisa ser educado, assim como os nobres. Ué, professor, mas então tinha nobre analfabeto? Com certeza, né? A alfabetização é uma coisa que é rara, inclusive, entre os nobres nessa altura do campeonato, tá certo? Então, é o Carlos Magno que vai se preocupar, então, com isso de que essas pessoas precisam se educar, elas precisam dominar a língua escrita, minimamente, tá certo? De maneira a poder ler, ter um pouco de leitura e escrever eventualmente, tá? Então, é uma novidade, não é? Então, vejam como a gente está falando de um mundo completamente diferente do nosso, não é? E então vai ter essa preocupação. Da mesma maneira, ele vai ter uma preocupação em financiar intelectuais e artistas, tá certo, gente? Então, a gente vai ter obras de arte muito bonitas do período carolíngio, embora não tenha chegado muita coisa na gente, porque é muito antigo, não é? Mas a gente conhece algumas coisas e também vamos ter alguns comentários sobre obras clássicas que estavam lá mofando em algumas bibliotecas de monastérios, que ele vai colocar na sua corte, então, gente para ler, traduzir o Ovídio, enfim, um monte de textos que são da antiguidade, para o latim e para outras, de maneira que aquilo fosse minimamente acessível para um nobre particularmente erudito. Então, caras, nós não estamos nem de perto falando aqui em educação de uma galera, tá certo? Mas nem a pau, tá? Nós estamos falando simplesmente de começar a ter um pouco de educação letrada penetrando nessas camadas mais altas da sociedade, tá certo? Tudo muito esquisito para nós, não é? Mas é assim que funciona na época, beleza? Muito bem, então o que vai acontecer? O Carlos Magno vai morrer, o Luís o Pio, que é o seu filho, é um cara bem esperto, que foi treinado pelo pai ainda em vida, não é? Então ele consegue manter a coesão daquele território gigante, tá certo? Porém, o Luís não tem não consegue, não é? Não vai dar conta de fazer isso com seus filhos. Então, o que vai acontecer é que quando os netos do Carlos Magno assumem, eles vão dividir o reino em 3, tá certo? Esse é além do Carlos Magno, do nome das dinastias, não é? Vocês precisam saber esse nome, o Tratado de Verdun, tá certo? Que escreve Verdun, certo, gente? É nesse tratado, então, que a gente vai ter todo o território que era do Carlos Magno, depois do seu filho Luís o Pio, sendo dividido em 3 faixas, tá certo? A faixa de cá, que vai ficar, que é mais ou menos o território que corresponde hoje à França, vai ficar com o cara que entrou para a história com o nome de Carlos o Calvo, né? Não é exatamente, talvez, o epíteto dos sonhos, mas é isso, conhecido como Carlos o Calvo, foi um rei importante, não é forte, etc. A parte mais, então aí a gente tem a parte que tem a França, infelizmente não consigo mostrar o mapa para vocês aí, mas está no slide, tá? A gente tem a parte que corresponde mais ou menos à França e os Países Baixos, que fica com o Carlos o Calvo. Tem uma faixa no meio, e a faixa de lá vai ficar, então, com o Luís, o Germânico, tá certo? Que vai ficar, é o território que corresponde, basicamente, às regiões aí da Alemanha, da Áustria, enfim, esse pedacinho para lá. A faixa do meio fica com um cara que tem esse lindo nome de Lotário, tá certo? E Lotário é um bom nome para ele, no caso, porque ele se ferrou nessa divisão, ele ficou com a pior parte, não porque fosse menos rica, mas porque era uma parte extremamente montanhosa, difícil de defender, com uma presença bastante desagradável, uma presença lombarda do ponto de vista cultural, que era muito inconformado com o fato de estar fazendo parte desses territórios, não é? Então a gente ele fica aí com a pior parte, digamos. É por isso que a parte que é do Lotário é a parte que vai se fragmentar primeiro, depois, tá certo, gente? Enquanto que, no caso da região do Carlos o Calvo, a gente vai caminhar para ela aí aos poucos, não é? Ainda permanecendo mais centralizada, tá certo? Então essa divisão em 3 é importante também, tá? De saber. Precisa saber detalhes? Não precisa, mas só para vocês entenderem como é que a Europa vai caminhar para uma fragmentação maior, não é? Depois desse esforço de centralização do Carlos Magno, tá certo? Então, a gente vai passando aqui, a gente vai ter digamos, não é? A gente está aí por volta dos anos 800 e pouquinho, e aí a gente vai
do ponto de vista histórico, nos nossos próximos acontecimentos vão ser lá as cruzadas, tá certo? Então, eu não vou mencionar isso para vocês agora, porque eu preciso agora passar para... A gente vai falar das cruzadas já, não é? Do ponto de vista dos acontecimentos, mas agora eu preciso explicar para vocês um pouco que sociedade é essa que se organiza, então, nessa região que está sob domínio do cristianismo e da autoridade franca, enfim, embora isso vá se fragmentar depois, tá? Então, essa região é uma região que vai estar sob organização, digamos, de um modo de produção, vamos chamar assim, porque a historiografia marxista assim nomeou, e isso é o que os vestibulares colocam para vocês em geral quando estão cobrando esse tipo de coisa. Então, a gente tem, originalmente, isso vindo da historiografia marxista, mas é o termo que os vestibulares todos usam, é o termo feudalismo. Vocês estão careca já de escutar esse nome, não é? Acho que não estou falando nenhuma novidade aqui. O que é o feudalismo? Não é? O feudalismo, então, é um nome muito grande que a gente dá para tentar abarcar uma série de características, principalmente entre, digamos assim, vai se formatar entre o século IX, que é mais ou menos onde a gente está aqui, século IX, século X, e vai terminar lá pelo século... Bom, tem gente que depende da região que a gente está, mas no século XIV, XV, a gente já está na crise e no fim do feudalismo, tá certo? Vou falar uma verdade para vocês aqui, tá? Na real, mesmo na história, a gente acha que o feudalismo, do jeito que a gente explica ele para vocês aqui na escola, na escola não, né, no cursinho, enfim, mas que vocês viram no colégio também, ele foi um fenômeno mais localizado do que europeu, tá certo? No sentido de que ele explica muito bem o contexto da França, ele explica mais ou menos bem algumas regiões da Alemanha, e vai explicar bem algumas regiões da Itália num determinado momento, tá certo? E não, ele não serviria para a gente generalizar para um período de 1000 anos, tá certo, gente? Então, saibam que, na verdade, nós estamos generalizando aqui, por motivos didáticos, uma coisa que não foi bem assim que funcionou. Então, dependendo da região que você pega, elas vão estar em pés de desenvolvimento muito diferentes. Se você for pegar a Itália, por exemplo, você vai pegar lá, sei lá, a cidade de Bolonha, no século XII, os caras já estão com manufatura, tá certo? Eles estão ali com pequenas fabriquinhas, mini, né, lógico, mas estão com manufatura organizada. Ué, professora, mas isso aí não é feudalismo? Não era para ser feudalismo nessa época? Então Se você pegar a França, sim. Mas se você pegar a região de Bolonha, não. Se você pegar a região de Flandres, também não. Então, vai variar de acordo com a região que a gente está. Tudo bem? Então, de todo modo, esqueçam isso que eu acabei de falar. Eu só falei por, digamos, ética profissional, tá certo? Para não mentir demais para vocês aqui. Para o vestibular, o que interessa é vocês saberem que no período medieval, até o momento da sua crise, a gente tem o feudalismo. Tá certo? E o que é o feudalismo? O feudalismo é um nome que a gente vai dar para essa forma de organização, então, em que a gente tem essa instituição do feudo, tá? Feudo, na verdade, é um nome que a gente dá para o poder que está atrelado a uma determinada terra, tá certo, gente? Então, feudo em si não é o nome da propriedade, mas para efeito, isso é importante vocês entenderem. Então, o feudalismo é uma organização, não é, econômica, que vai reverter na política, que vai reverter na cultura também, que está em torno de um poder que está necessariamente atrelado a uma terra, tá certo? Então, não tem como ter feudalismo sem ter terra, porque nós estamos falando de um mundo rural, não é? Nessa terra, a gente vai ter, então, alguém exercendo a autoridade central, que é o senhor dessa terra, como eu disse para vocês, ele vai ter um título, tá certo? Dependendo de como que essa terra, em que lugar ela está localizada, do tamanho dela, enfim, a gente vai ter um título diferente, e esse cara vai desempenhar todas aquelas funções sobre as quais a gente já conversou, tá certo? Então, como é que a gente saiu do Império Romano para chegar nisso? Você se lembra que a gente falou do colonato, não é? Que a gente foi, no final do Império Romano, já estava estabelecido, né, em boa parte do território europeu, uma relação de trabalho que não era mais na escravista, não é? Porque o cara que era o dono da terra não tinha mais um título, não é? Um documento como o documento do seu carro falando que aquela pessoa era dele, tá certo? Mas ele tinha uma quantidade grande de pessoas trabalhando numa terra que estava sob responsabilidade dele, que era dele, enfim, e essas pessoas dependiam dele para uma série de coisas, principalmente para ter um teto, não é, a subsistência, e para ter proteção em relação às muitas invasões que estavam acontecendo e as brigas que existiam entre os territórios, etc. Então, essa estrutura do colonato vai passar para a Idade Média, tá certo? Então, ela vai existir na Idade Média. O colonato é uma espécie de embrião, então, de precursor do que vai ser
o feudo depois, não é? Com essa ruralização, o comércio vai diminuir muito na Europa, tá certo, gente? Então, a gente tem muito menos gente vivendo em cidade. E a circulação está prejudicada. Hoje a gente consegue entender isso. A primeira vez que eu dou essa aula, não é conversando com pessoas que entendem o que significa circulação prejudicada, tá certo? Porque a gente está em contexto de pandemia e nós estamos observando isso. Então, quais são as atividades que mais sofrem quando a gente tem um problema de não poder ir para onde a gente quer na hora que a gente quer, tá certo? Que é o que acontece na Idade Média. Só que daí não por medo de um vírus específico, mas por causa do problema das guerras, das invasões, etc. As atividades que estão ligadas à sobrevivência, elas não são tão prejudicadas, não é? Então, as pessoas continuam precisando comer. Então, a produção de alimentos, ela continua rolando, certo? Mas fica muito mais difícil você viver na cidade, não é? Então, você depende de uma rede de distribuição que é muito complexa para viver na cidade, não é? Porque a cidade, em geral, não vai produzir tudo que ela precisa. O que ela precisa vem do campo, tá certo? Então, é nesse sentido que a gente fala em ruralização na Idade Média. Por isso, nós estamos falando dos centros de acontecimento passarem para o campo e não para a cidade. As grandes autoridades, elas não estão mais na cidade. Elas estão nas sedes dos seus feudos, tá certo? Que podem ser castelos ou podem não ser castelos. Às vezes são castelos, às vezes não. Tá? Vão existir diversos tipos de construções, na verdade. Não necessariamente elas vão ser fortificadas, que nem aquelas que a gente imagina quando a gente fala da Idade Média. Né? Elas sempre vão ter algum grau de fortificação, mas não necessariamente é aquela estruturinha que a gente viu muito em desenho da Disney, etc. Então, professor, eu posso falar que as cidades desaparecem e que a circulação de moeda desaparece e que o comércio desaparece na Idade Média? Não façam isso, porque não é verdade. Nunca chegou a desaparecer completamente, mas diminui muito, tá? Sempre tem gente circulando. Só que como é que é o comércio na Idade Média? Então, vejam bem, pessoal. Lá na estrutura do Colorado, a gente já conseguia sacar o que vai acontecer com a pessoa que trabalha no campo da Idade Média. Se ela depende do senhor da terra para protegê-la, e ela, em troca disso, ela vai trabalhar na terra o tempo todo, ela fica presa à terra, ela fica atrelada à terra. Então, a principal característica do camponês que trabalha na Idade Média é que ele está atrelado àquela terra ali. Ele não pode sair, não tem como ir para outro lugar. Até porque, nessa época, você se deslocava a pé. Vocês têm dimensão da dificuldade que é você ir de uma propriedade para outra a pé? É muito complexo. Nesse meio tempo, as estradas eram um lugar seguro? Não era, porque quanto menos gente circulando tem, mais fácil fica para a violência acontecer, tá certo? Então, óbvio que as estradas medievais, elas não eram espaços sossegados, né? Porque não tinha gente fiscalizando as estradas em todos os lugares, tá certo? Então, a estrada era um lugar perigoso, era um lugar que tinha bandidos, etc. Então, o cara vai sair do feudo onde ele está lá, ele está bem ou mal, ele tem uma casa, ele tem um trabalho, ele tem o que comer, ele consegue viver ali, tá certo? Ele está protegido de invasores, para ir para outro lugar? Não vai, ele fica fixo na terra. Aos poucos vai se tornando uma obrigação desse cara, e aí quando a gente chega no feudalismo, isso está plenamente estabelecido, que ele deve fidelidade e obediência ao senhor da terra. E isso significa trabalhar na terra até ficar velho, e que os filhos dele também vão trabalhar na terra. Tá certo? Então, a gente caminha para uma sociedade que não há mobilidade social, tá certo? Não tem mobilidade. Se você nasceu camponês, vai morrer camponês. E vai morrer trabalhando numa mesma terra específica, tá certo? Isso é muito importante que vocês entendam, ok? Da mesma maneira, o senhor, ele é o ricão, poderoso, né? Ele vai ter muitos privilégios em relação aos camponeses, com certeza, não estou dizendo que não, né? Então, o cara vai morar numa casa legal, vai ter acesso a 1 milhão de coisas que essas pessoas não têm. Mas o cara faz o que ele quer da vida dele. Se você é bilionário hoje, o que você não pode fazer? Praticamente nada, tá certo? Inclusive, no mundo de hoje, dependendo de onde você está, sendo bilionário, você está até acima da lei, né? Mas um senhor feudal, ele não faz o que ele quer, não. Ele tem obrigações. Dependendo E o nobre também, tá certo? O senhor feudal, ele herdou aquilo do pai dele, ele é o primogênito da linhagem, então quem se torna o duque, ou o conde, ou o marquês, é sempre o primeiro filho homem daquela família, tá certo? E ele já sabe desde criancinha que ele vai ter a função de administrar a justiça, a segurança e os impostos e as terras que estão associadas àquele título, tá certo? Desde criança, o cara desde 10 anos vai ser treinado para isso, tá certo, gente? De maneira que quando o pai morra, ele possa assumir essas funções, né? Também faz parte das funções dele decidir o que todos os irmãos, os filhos, enfim, vão fazer. Ele que decide, tá certo? Então, ele que vai decidir se você vai para a carreira militar, se você vai ser padre, etc. Se você é o segundo filho, normalmente vai se esperar que você seja
um militar, tá certo? Que você cumpra de alguma maneira, não é? Uma função militar. O senhor feudal também é um militar? Tem que ser. Tem que ser, porque eu falei para vocês que as funções de segurança são parte da função dele, tá certo? Agora, ele é um militar como a gente entende hoje, um funcionário público do Estado, tá certo? Porque o militar hoje é isso. Ele serve ao Estado Nacional. Não, não, ele tem um exército próprio. Ele tem uma milícia própria, tá certo? De homens que trabalham com ele, e é assim que ele vai coordenar as suas funções militares, tá certo? Daí a gente chega num ponto que é completamente central dessa aula. Talvez a parte mais importante da aula seja essa, porque essa é a relação que vai organizar todo o período medieval. Então, se você não entender isso aqui, você vai ter muita dificuldade de fazer as questões de Idade Média, tá certo? Que relação é essa? Relação feudo-vassálica ou é relação de suzerania-vassalagem, tá certo? Então, a relação entre suzerano e vassalo é a relação mais importante da Idade Média, ok? Precisa entender. Qual é o primeiro ponto que cai em 100% dos vestibulares? Muito raro ter um vestibular que faça uma questão de Idade Média que não passe por essa questão. É o fato de que essa é uma relação entre iguais. Ok? Então, quando a gente fala vassalo, não é? Tipo, sei lá, você brinca com seu irmão mais novo que ele vai ser seu vassalo por um dia. Você está imaginando que ele vai ficar te servindo, fazendo o que você quer, etc. Bom, o vassalo medieval não é alguém que está inferior a você, é uma relação entre iguais, tá certo? É um nobre se relacionando com outro nobre, ok? E o que acontece nessa relação? Normalmente você tem um nobre mais rico, com mais terras, mais capacidade militar, então um exército maior, o cara é cabuloso, tá certo? Os vassalos dele vão ser os nobres mais bosta, certo? Os nobres mais que têm menos terra, menos poder, menos soldados a seu dispor, etc. Então, como é que vai funcionar essa relação? Eles vão fazer um juramento solene, tá certo? E quando você se torna vassalo de alguém, todas as tretas daquela pessoa viram suas tretas, tá certo? Você tem obrigação de se juntar àquele nobre em qualquer iniciativa que ele tenha de guerra. Você tem a obrigação de protegê-lo em qualquer coisa que ele precise, tá certo? Em troca disso, esse cara vai te fornecer vantagens. Podem ser vantagens variadas, tá certo, pessoal? Porque o poder na Idade Média, ele funciona de uma forma que talvez não seja muito intuitiva para nós. Então, por exemplo, eu me torno vassalo de um nobre muito mais foda que eu, não é? Então, o que eu ganho com isso? Eu posso ganhar um bom casamento que esse cara articula para mim, tá certo? Ele articula a união da minha família com uma outra família ótima e me apadrinha nesse sentido, não é? Ou vamos supor que eu tenho várias filhas mulheres, né? Eu tenho um problema na Idade Média se eu tenho várias filhas mulheres, porque quando eu caso as minhas filhas, eu preciso dar um dote. Ou seja, eu dou uma grana para o cara que vai casar com elas, que pode ser terra, enfim, pode ser várias coisas, mas eu tenho que dar uma grana para ele se casar com a minha filha, tá certo? Se eu tenho várias filhas mulheres, eu vou ter um problema grande, que é conseguir fazer casamentos vantajosos para elas, né? Casamentos bons para elas, exige um investimento muito grande. Então, às vezes, o meu suzerano, por exemplo, ele pode me ajudar com isso, com os dotes das minhas filhas. Ou ele pode me dar terra mesmo. Então, ele conquistou uma região inteira através da guerra, ele pega um pedaço dessa região e fala, agora, você, fulano de tal, que era que o marquês meu gosta, vai se tornar um conde aqui dessa região. Beleza, você ganhou aquele título, né? Normalmente você não perde a marca que você tinha antes. Você vai passar ela, por exemplo, para o seu filho mais velho e você vira o conde daquela outra região. Dá para entender mais ou menos como é que funciona? Então, é uma relação de troca entre iguais, entre nobres, tá certo? Se esse seu suzerano se meter em qualquer encrenca, caras, não importa se você concorda com ele ou não. Vamos supor que ele resolve brigar com outro nobre porque, sei lá, o outro nobre tinha uma esposa prometida para ele e esse cara foi lá, se engraçou com ela, resolveu que queria casar com ela, passou na frente do outro cara. O outro cara fica bravo e resolve fazer que eles vão para uma batalha por causa disso. Você tem que ir. Não interessa se você acha que ele foi um bosta, se você gostou da ideia. Se você não gostou da ideia, é sua obrigação. Você compra todas as brigas dele. O que isso faz com que aconteça na prática, não é? E aí, de novo, Game of Thrones aí mostra isso muito bem. Que quando você vai entrar numa guerra, você conta com mais exércitos além do seu, certo? Você não vai ter só o seu exército próprio, né, que fica ali nas suas propriedades, que você treina, veste, alimenta. Você vai ter também o de outros senhores, não é? Então, vocês entendem que a relação de suzerania e vassalagem é, na prática, uma maneira de organizar alianças entre os nobres. E o período medieval ele vai se organizar todo em torno dessas alianças entre nobres, não é? São vários senhores da guerra diferentes se apoiando mutuamente ou
entrando em guerra um com o outro, tá certo? É isso que é o período da Idade Média do ponto de vista político, tá certo? Se a gente não entende isso, fica muito difícil entender como é que a coisa funciona, né? Então, essa relação é essencial, tá certo? Então, se você é o senhorzão feudal lá, né, do seu ducado, do seu condado, da sua marca, você está numa boa lá, e você vai viver da produção agrícola do seu feudo, tá certo? O feudo, ele é uma unidade, digamos, né? Tudo que está envolvido no feudo, né? Nesse poder que se tem sobre a terra, vai ser basicamente autossuficiente. Tudo que uma pessoa precisa para viver vai vir ali. Eu coloquei para vocês nos slides. A gente chama, pessoal, ao invés de chamar de feudo, a terra mesmo, em geral, a gente chama de senhorio, tá certo? Feudo é o nome mais geral que a gente dá para esse poder todo que o senhor feudal vai ter, tá? Mas o vestibular confunde. Dependendo do vestibular que vocês forem fazer, feudo também significa a terra em si, tá certo? Então, se vocês forem pro PDF de vocês na página 30 do PDF que eu mandei para Professora, vocês, a gente tem lá... Oi? eu posso falar que vassalo é um título? Não, ele não é um título. Ele é mais... uma excelente pergunta essa que você colocou. Por que vassalo não é um título? Porque todos os títulos medievais eles têm a ver com alguma terra associada a eles. E você ser vassalo de alguém não necessariamente está associado a um pedaço de terra, entende? Você ser vassalo de alguém é mais uma honraria, digamos, que você tem, sabe? Mas não é um título de nobreza, certo? O título é algo que você vai passar para o seu filho, por exemplo, não é? Para o seu filho primogênito. Ele passa de uma pessoa para outra. A relação de suzerania e vassalagem passa, é hábito que ela passa, mas você sempre vai ter que renovar os votos. Então, por exemplo, eu aqui tenho um filho, não é? Eu sou vassalo, vamos dizer, sou vassalo da Ana Beatriz, que está aqui, que eu estou vendo mais perto. Então, eu morro. O meu filho vai ter que jurar a vassalagem novamente para Ana Beatriz, se ela viver mais do que eu, tá certo? Não é automático, não é? Enquanto que o meu ducado, por exemplo, ele passa para o meu filho automaticamente quando eu mudo. Deu para entender a diferença? Então, Sim, tem uma entendi. terra específica associada, tá? Beleza, obrigado. Então, imagina. No slide 30, a gente tem, então, a descrição do que é o senhorio, não é? E aí a gente vai ter essas 3 partes que vocês precisam conhecer, tá certo? Depois, na sequência, a gente tem duas imagens, uma imagem esquemática, bem esquematicona de livro didático, e uma do período que é mais legal, na verdade ela já é de 1400, então estou no slide 32, depois vocês dão uma olhada, que tem então essa divisão. Quais são os 3 principais nomes que precisa conhecer, não é? A reserva senhorial, que se divide então, digamos, não é? Que vai, ou manso senhorial, que vai ser a terra que é propriamente do nobre. Então, tudo que é produzido ali é do senhor feudal, fica automaticamente para ele, tá certo, gente? Então, essa, vocês podem imaginar, é a maior parte da terra, não é? Então, se eu sou um duque, tenho um ducado, a maior parte das minhas terras provavelmente vai ser o manso senhorial. Mas a gente vai ter uma faixa de terra inteira que é o manso servil, não é? Que vai ser designada, então, para os servos, né? Para que eles possam trabalhar em coisas que são deles. Eles não trabalham a semana inteira, todos os dias, então, só no manso senhorial. Eles também trabalham nessa faixa de terra de onde eles podem usufruir a produção. Só que não fica tudo para eles, né? Tudo que o camponês medieval, o servo, faz, vai ter taxa. Então, a gente já vai conversar sobre isso. E, por último, a gente vai ter as terras comunais. Então, para ficar mais claro, porque talvez, como a gente não está vendo o esquema, tenha ficado meio confuso, são 3 partes, não é? A terra comunal, os mansos comunais ou terras comunais, os mansos servis e os mansos senhoriais, o manso senhorial, tá certo? Então, 3 partezinhas. O que são as terras comunais? São terras que elas estão dentro da propriedade do nobre, então são responsabilidade do nobre, mas elas podem, qualquer um pode usufruir do que tem ali. É uma região de bosque, é uma região de pasto. Então, em geral, os bosques, eles na Idade Média, eles não são de ninguém específico. Então, eu posso entrar no bosque, colher frutas, pegar cogumelos ou tirar madeira? Posso. Eu não ele é de usufruto de qualquer pessoa, tá certo? Isso não significa que, por exemplo, se você for um nobre particularmente xarope, você não vá regulamentar o que acontece ali naquele espaço. Só tem uma atividade do manso, desse manso comunal ou terra comunal, que é normalmente muito regulada, porque é a exclusividade da nobreza, que é a caça, tá certo? Então, caçar é a atividade de nobre. Você não entra, por exemplo, no bosque,
que está ali dentro, não é, do feudo de alguém, e caçam javali na hora que você quer. Não, quem vai fazer isso são os nobres. Vocês podem reparar que até hoje, não é onde a gente tem nobreza ainda, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, né, fofoca, mas a realeza britânica agora teve o grande evento da saída do príncipe Harry e da Meghan, não é, de dentro da realeza, e dizem que uma das fontes de atrito da Meghan com a realeza é porque ela é super contra a caça, e os nobres ingleses, eles praticam a caça até hoje, né? Praticam porque é isso, é uma coisa que está se praticando desde, sei lá, 900 depois de Cristo, certo? A gente é um hábito nobre, tá certo? Então, a caça é uma atividade da nobreza. De resto, a coleta de coisas, né, variadas, castanhas, frutas, cogumelos, coisas que a floresta produz, ou mesmo de madeira, não é uma coisa que é restrita ao senhor, tá certo? Então, essas terras comunais, normalmente, elas são extensões muito vastas e menos produtivas, né? Que é de mata mesmo, tá certo? E o manso servil, então, é no manso servil que os servos vão ter as suas casinhas, não é? Eventualmente. Eventualmente, as casas ficam mais próximo do manso senhorial para ficar sob proteção da fortaleza, não é? Então, isso vai depender muito de como se organiza aquele feudo em específico. E o que vai acontecer? Vamos falar das taxas, então, né? Que acho que é uma das coisas que que vocês mais ouvem falar, né? Então, as taxas que o servo tem que pagar são variadas. Antigamente, o vestibular adorava cobrar isso, né? Então, a coisa que mais tinha no vestibular era você tinha que saber o que era talha, o que eram as banalidades, o que era mão morta. Isso está um pouco em desuso, tá? Então, não é mais uma coisa tão forte no vestibular que vocês saibam esse vocabulário. Mas, de todo modo, eu vou dizer o que você precisa saber? Que o servo, não só ele trabalha uma boa parte da semana na terra que é do senhor, como a parte da semana que ele pode trabalhar na terra em que a produção vai ficar para ele, ainda vai tomar uma bocanhada, uma mordida do senhor feudal, tá certo? Então, como que isso funciona? Bom, eu estou lá produzindo, vamos dizer, produzindo trigo no manso servil. Então, é um trigo que é para minha família, porque eu quero produzir o trigo, depois eu vou levar ele para... Como é que faz, né? Para que eu quero trigo? Eu quero trigo para poder fazer pão, para poder fazer bolo, para que a minha família sobreviva, tá certo? Então, eu vou... Só que é tudo feito ali, tá certo, gente? Nós não temos uma estrutura de produção outra. Então, você vai fazer o trigo, vai colher o trigo, vai moer o trigo para fazer a farinha, depois vai fazer o pão, depois você vai ter que assar o pão, certo? Só nesse procedimento, para você fazer pão para sua família, você vai atravessar várias questões. Por quê? Quando você produz o trigo, você está no manso servil, certo? Esse trigo que você está produzindo está no manso servil. Então, uma parte desse trigo já não é seu. Você que fez toda a funça, arou, semeou, cuidou, colheu, uma parte dessa colheita vai para o senhor. Então, vai lá engordar, não é, os estoques do senhor. Beleza, ficou com uma parte para você. Toda vez que você precisa usar alguma instalação que está ali envolvido no domínio, no senhorio, né, ou no feudo, se vocês preferirem, você vai pagar uma taxa também. Então, vamos supor, a primeira coisa que você vai precisar fazer é moer esse trigo, certo? Você precisa de um moinho. Para chegar no moinho, você tem que atravessar uma ponte, porque é longe, não é perto de onde você fica normalmente. Então, você vai ter que caminhar, atravessar a ponte e usar o moinho. Para você poder atravessar a ponte, paga a taxa. Para você usar o moinho, paga a taxa. Depois que você fez o moinho, você volta com a farinha para casa, né? Aí precisa usar o forno. Se você não tem um forno perto, né? Você precisa usar um forno, precisa de um forno maior. Paga a taxa também, tá certo? Então, todas essas atividades são as banalidades, não é? Para você usar as instalações que estão disponíveis ali no feudo, tá certo? Então, basicamente, forno, moinho, os tonéis, se você quiser fazer vinho ou cerveja, que eles faziam, tá certo? Tudo isso vai estar aí por conta, né? Além disso, tem alguns lugares que vão cobrar também uma taxa para que você... uma taxa em dinheiro. Esses lugares são normalmente lugares de fronteira que tem um pouco mais de circulação de gente, e então em que as pessoas têm moeda, mas não é o comum, tá certo? E a gente tem uma outra taxa que é muito famosa, que é a mão morta. Vocês já devem ter ouvido falar disso, que significa o seguinte: se você é camponês, seu pai morre, você não necessariamente tem direito de ficar ali naquela terra protegido e trabalhando. Professora, mas você já não trabalha lá todo dia para o senhor e tal? Não, você não tem. O seu pai, ele tem que se preocupar muito em, ao longo da vida dele, te deixar de forma que quando ele morrer, você consiga pagar a taxa da mão morta para que você e a sua família, enfim, os netos dele, digamos, possam continuar ali
no manso servil, tá certo? Trabalhando no manso senhorial, no manso servil, sob o domínio daquele senhor. Então, essa taxa é uma taxa para que você possa ser servo. Não sei se deu para entender. É uma vez na vida que você vai pagar, mas ela existe, tá? E muitos tipos de impostos que são esquisitos para a gente. Porque a gente fala imposto, nós estamos acostumados a pensar em dinheiro, tá certo? A gente, em espécie, não é? No caso da Idade Média, você pode pagar de formas variadas. Então, você pode pagar, normalmente é o imposto em produto, né? Então, a coisa que você produziu enquanto servo é o que vai ser a taxa que o senhor vai receber. Hoje em dia chama IPTU, IPVA, imposto de renda. Tem variadas coisas, né? Para você continuar existindo hoje, você precisa de dinheiro para se registrar, precisa de dinheiro depois que você morre, não é? Para o atestado de óbito, precisa de dinheiro para você conseguir ser enterrado em algum lugar, é bem complexo, né? Mas enfim, na Idade Média, só para você ocupar o lugar, você vai ter então essa necessidade, né? E existem também outros tipos de impostos, digamos assim, que são muito esquisitos para nós. Por exemplo, o senhor feudal de uma terra, ele tem direito de exigir a primeira noite de um casal que se casou, a noite de núpcias. Como assim? Porque eu Então, pensava que era só, tipo, da nora que ele pegava. É de todas? de todas, se você é camponês, por exemplo, vamos dizer que você seja Nossa, um hashtag camponês, chocada. acabou de se casar. Isso aí é para chocar mesmo, eu falei para chocar, só para vocês entenderem o nível de poder que esses caras tinham, não é? Então, é legal delirar com a Idade Média quando você estava no Senhor dos Anéis. Agora, a Idade Média na prática é meio terror, tá certo? Então, por exemplo, você é camponês, você vai se casar lá, vamos supor, não é? O senhor feudal tá, por acaso, passando ali pelas terras quando ele vê o casamento. Era meio comum eles irem lá, né? Jogam umas moedas pro povo, para pagar de gatinho, aquela coisa, chega a cavalo, né, e tal. Se ele olha para tua noiva e vai com a cara dela, ele tem o direito de pegar a sua noiva ali, levar ela para um quartinho e reivindicar a posse da sua noiva, que significa basicamente penetração forçada, tá certo? A gente pode fazer isso se ele quiser e ninguém pode fazer nada, não é? Então, é uma prática que era considerada uma prática dos bons senhores, depende da região e da época, certo? Mas de todo modo é um direito que eles têm, não é? Então, eles vão ter direito de gerir todos os aspectos da vida dessas pessoas, essa proteção, entre aspas, não é? Que eles oferecem, dá direitos a esse nível de controle sobre a vida das pessoas. É muito trash. Mas, professora, e se a moça engravida nessa brincadeira? Sei lá, né? Isso aí acontece, a moça engravida, bom, a criança vai ser uma bastarda desse nobre. Aí, dependendo de como ele for, ele pode cuidar dessa criança ou não cuidar dessa criança. Aí o problema é seu e do seu marido, no caso, sendo você mulher, tá certo? Então, é muito trash, não é? Sendo uma mulher medieval que não é uma mulher nobre, você está sujeito a esse tipo de coisa. Era uma coisa extremamente comum? Pelo que a gente sabe pela documentação, não, tá? E, inclusive, a gente tem regiões inteiras em que isso é considerado um hábito dos maus senhores. Tipo, você quer falar que o senhor é um tirano, que ele é péssimo, ele faz uso desse direito adquirido. Mas, para isso ter virado um direito, vocês podem imaginar que não devia acontecer com uma falta de frequência. Então, acontece, tá certo? Então, o período medieval é muito diferente, não é, do que a gente imagina quando a gente vê as fantasias que são feitas a partir dele, né? Principalmente para mulheres é um período bem complicado, tá certo, gente? Mas a verdade seja dita, para mulheres todos os períodos da história são complicados, exceto o século XX começou a ter uma certa abertura, não é? Então a gente tem períodos de mais fechamento ou menos fechamento. A Idade Média é um período de bastante fechamento em termos de liberdade para as mulheres, tá certo? A outra coisa, eu esqueci de falar, tem uma outra taxa que é paga, mas essa não é diretamente para o senhor feudal necessariamente, que é o dízimo, não é? As igrejas elas vão funcionar com base no dízimo desde essa época, tá certo? Então, o dízimo é pago em moeda nessa época? Não é? Não, o dízimo vai ser pago em geral em produção, não é? Então, você de alguma maneira, porque vejam, se eu tenho manso servil, eu tenho ali um pedacinho de terra onde eu consigo criar umas galinhas, né? Umas cabras, de repente, uns pés de fruta, tá certo? E aí eu posso, então, dar a minha cota para a igreja sob a forma de produtos que eu estou produzindo, né? Mas, de todo modo, a igreja vai viver muito com base nisso e na caridade dos nobres, né? Que vão financiar as igrejas. Aliás, a igreja, e aí a gente chega aqui num ponto muito central, bom para a gente finalizar a aula conversando sobre isso, né? A igreja vai ser a instituição mais organizada da Idade Média e que ela vai ter uma capilaridade de chegar muito longe, né? Ela vai ter uma extensão territorial que nenhum reino consegue ter nessa época, tá certo? Porque a gente vai ter uma extensão da Europa muito grande cristã que vai estar submetida em alguma medida à autoridade papal, não é? Então, a autoridade do Papa vai ser a autoridade mais extensa, digamos assim, que a gente tem na Europa nessa época. E a igreja, ela não vai ter só essa importância. Então, quais são as importâncias
que a igreja tem nessa época? Muitas, tá certo, gente? Ela vai organizar o tempo da vida das pessoas, não é? Porque são os feriados. Vejam, a gente está muito pouco habituado a isso, então vou chamar a atenção de vocês para isso, e aí acho que com isso a gente fecha, tá? Vocês organizam o tempo como? A gente tem relógio por todos os lados, não é? No celular, no computador. Talvez na quarentena esteja um pouco difícil de organizar o tempo, muito provavelmente, né? Porque os dias estão muito parecidos. Se a gente não tivesse essas referências numéricas, talvez a gente tivesse perdido. Antes da existência da igreja como uma instituição total, a organização do tempo se dava pela natureza, tá certo, gente? Então, você percebe a posição do sol, não é? Você percebe as estações do ano em que a gente está, e a gente vai ter alguns marcos, não é, na Idade Antiga, que vão se estabelecendo de acordo com a política também, enfim. Então, tem uma organização de calendário que os romanos vão fazer, mas que é muito, muito atrelada aos momentos da natureza. Na Idade Média, isso vai se somar. Então, se estamos falando de uma civilização rural, é óbvio que o tempo da natureza é muito importante, tá certo? Porque as pessoas vão viver com base nisso. O camponês tem que estar trabalhando, não é a hora que o relógio dá 6 em ponto. Ele está trabalhando um pouco antes do sol nascer, tá certo? É assim que funciona. Quando o sol está a pino, normalmente ele está numa pausa, né? Quando o sol está baixando, ele já está em casa e vai dormir, 6 da tarde o cara já está dormindo. É assim que funciona no campo. Enfim, até hoje as pessoas têm uma outra temporalidade, né? Que pra gente é muito estranho. Mas a igreja também vai organizar o tempo da vida das pessoas. Então, além disso, para quem não, a gente tem as orações que precisam ser feitas ao longo do dia, tem os feriados, não é? O dia de folga, que é o domingo, né? Então, tem os feriados que são feriados religiosos, que às vezes são as únicas festas que essas pessoas vão ter, porque, por exemplo, o hábito de comemorar o dia do aniversário não é uma coisa comum, né? Então, as festas que a gente vai ter são os santos, que são importantes naquela época, ou as grandes festas da cristandade, na Páscoa, o Natal, tá certo? Isso é que organiza o calendário na cabeça das pessoas, não é? E o próprio dia, se você está, em geral, não é todos os domínios, né? Todos os senhorios, eles vão ter uma capela, uma igreja, às vezes mais de uma, tá certo? E aí os nobres vão ter as próprias deles dentro da propriedade deles, dentro da casa, do castelo, tem um lugar de devoção privada, mas a gente vai ter uma que serve para todo mundo ir, não é? Essa vai ter sinos em geral, não é? E o badalar dos sinos também vai ajudar você a organizar o tempo, tá certo? Então, a igreja ela não vai organizar só a vida das pessoas do ponto de vista do que pode ou não pode fazer, porque seguir os mandamentos vai ser muito importante. Do ponto de vista dos sacramentos, então, os momentos marcantes da vida de uma pessoa não são como é hoje, o momento em que você se forma na escola, que você se forma na faculdade, não é? Enfim, os grandes momentos da vida da pessoa são a recepção dos sacramentos, o seu batismo, quando você é bebê, a sua primeira comunhão, a sua crisma, depois o seu casamento, o batismo dos seus filhos, depois a extrema-unção, tá certo? É totalmente estruturado em coisas que são coisas da religião, né? Então, para a gente isso é difícil de entender um pouco, foge um pouco da nossa percepção de como as coisas funcionam, mas na Idade Média o panorama cultural e mesmo a percepção das pessoas de como as coisas funcionam é dominado pela igreja. Além disso, além de organizar a cultura, além de organizar a própria justiça, porque a justiça vai ser uma mistura, não é, dos costumes francos, germânicos, etc., mas também dos mandamentos cristãos, tá certo? E a própria prática adequada do cristianismo vai entrar nessa administração da justiça que o conde, o marquês, ou o duque, ou o rei tem que fazer. Então, lógico que se você tem alguém praticando a religião pagã no seu território, você vai ter que ir atrás e falar, filho, não é para você fazer isso, não é? Posso ter uma grande festa pagã que era tradicional se eu sou um duque cristão? Não, não pode, tá certo? Então, a gente vai ter um começo, não é, de um banimento mesmo dessas práticas que são práticas pagãs, tá certo? Essa perseguição vai ser via Tribunal da Inquisição, professora? Não, porque o Tribunal do Santo Ofício vai funcionar melhor mais para frente, tá? Mas a gente vai falar um pouco sobre isso na próxima aula, a gente entra mais nessa questão, porque nós vamos conversar sobre as heresias, tá certo? Para finalizar, então, além desse domínio, não é, sobre a cultura, sobre a percepção que as pessoas têm da própria vida, né, sobre o próprio tempo da vida das pessoas, a igreja é uma grande senhora feudal. Tá certo? Então a igreja tem terra pra caramba, não é? Os quadros da igreja, da hierarquia da igreja, são também nobres, não é, que estão administrando determinado lugar. Então a igreja é riquíssima, tá certo, pessoal? Ela é muito rica. Ela tem grandes extensões de terra, muitas vezes a produção nessas grandes extensões de terra vai ser controlada não por um duque ou por um conde, mas por um bispo daquela região. E às vezes cidades inteiras vão estar sob domínio da igreja.
E aí quem controla, quem é a grande autoridade da cidade é um bispo, por exemplo, tá? Então, junto, não é, com essa importância cultural, filosófica, existencial que a igreja tem, com a importância política que ela tem, ela vai ter também essa importância prática, econômica, tá certo? Professora, você falou de importância política. Que importância política? Aí agora a gente amarra a aula, tá certo? Eu não falei para vocês que a relação mais importante que existe na Idade Média é a relação de suzerania-vassalagem? Então, em que o suzerano se organiza uma rede de alianças com outros nobres, não é? Quem é que tem que validar essa relação para ela ser considerada importante? Ou seja, quando que um vassalo se sente atrelado ao seu suzerano para o resto da vida? Quando ele participa da cerimônia. A cerimônia de suzerania-vassalagem, ela tem que ser autorizada, administrada e ministrada por um membro da igreja. Então, se você for um nobre muito importante, é o próprio Papa que vai estar lá na cerimônia autorizando e falando isso, esse cara é seu vassalo mesmo. Se você for um nobre um pouco menos importante, provavelmente vai ser um bispo, mas tem que ter a presença da igreja, tá certo? É a igreja que está lá na cerimônia de sagração, tá certo, gente? Também vai estar na cerimônia de sagração da cavalaria, depois a gente vai falar da cavalaria, tá? Então, é a própria igreja. Vocês percebem a importância que os caras têm do ponto de vista político? Eu, senhor, não consigo fazer alianças com outros nobres, que sejam alianças duradouras, que vão me garantir exércitos, se o bispo da minha região ali não estiver junto comigo e me autorizando, tá certo? Então, é muito central, não é? Uma importância política muito grande, porque regula. Então, por exemplo, se eu aqui sou um duque e eu me dou muito mal com um bispo aqui, eu vou ter um problema, tá certo? Ou eu vou fazer aliança com outro bispo, e nunca vai ser muito simples fazer isso, porque existe uma hierarquia dentro da igreja, tá certo? Ou então eu vou ficar numa situação complicada, porque o cara pode me complicar na hora que eu tiver que fazer essas minhas alianças, tá certo? Então, a presença da igreja na relação de suzerania e vassalagem é muito importante, tá certo? Vocês já devem ter ouvido falar que muitas vezes ela é selada com um beijo, né? Então, os caras davam um beijinho ali no fim do processo da cerimônia, não é? Para mostrar que eles estavam ligados um ao outro. É um pouco estranho para nós, mas enfim, é assim que funcionava, né? É estranho para nós porque a gente tem códigos de masculinidade, a gente entende que numa época com códigos de masculinidade tão rígidos, não é? Que ser homem estava atrelado necessariamente à guerra, a essa administração da justiça e tudo isso, nos soa um pouco estranho, mas é assim que funcionava, tá certo? Então, a gente tem algumas iluminuras que mostram isso, enfim. Então, não sei se deu para entender, pessoal, mas eu fecho aqui, então, falando dessa importância da igreja. Na aula que vem, a gente vai ajustar aí algumas coisinhas que faltaram sobre o período medieval e a gente já se encaminha para explicar um pouco as modificações que vão acontecer na Idade Média, tá certo? Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Vocês estão vivos ainda? Sim, Aparentemente sim, né? Então, tá bom. Então, eu encerro a aula aqui. Peço desculpas para vocês pelos problemas técnicos de hoje. Não sei o que aconteceu, mas estou satisfeita que a gente, pelo menos, conseguiu fazer a aula assim, tá? Na próxima aula, se for o caso, a gente dá uma passada nos slides de novo para mostrar essas coisas das imagens que a gente não conseguiu ver juntos, tá certo? Tudo bem? Então, Carol, eu vou você pode encerrar. tirar uma dúvida minha? Rapidinho. Claro. Normalmente aparecem questões, tipo, dissertativas pra gente meio que fazer um resumo do feudalismo das outras épocas. Eu posso, tipo, meio que resumir falando que tinha um poder centralizado, tinha muita influência da igreja e a sociedade era organizada em feudos onde não havia possibilidade de mudanças de classe? Falar só assim ou coloco mais coisa? Não, isso tá bom, mas eu só discordo do poder centralizado, tá? Poder centralizado significa que a gente tem um único cara que Descentralizado, manda desculpa. todo mundo. É descentralizado. Tá. Se eu falar que o poder é descentralizado, a única coisa que eu acrescentaria no teu resumo é falar, então, que os nobres entre si se relacionam através da relação suzerano-vassalo. Em qualquer resumo da Idade Média, isso tem que aparecer, tá bom? Se você não colocar isso, vai estar incompleto. Tirando isso, tá ótimo. É mais ou menos por aí mesmo que funciona, tá? Okay, a última coisa que eu colocaria também, desculpa, estou ficando sem voz, é a respeito do trabalho servil, tá certo? Então, o trabalho é o trabalho do servo. Uma pessoa que ela é livre, mas que ela está atrelada à terra, tá? Aí, com essa informação a mais, o teu resumo fica perfeito, tá bom? Ok, obrigada, prof. Imagina. Então, me vou, pessoal. Bom resto de dia para vocês. A gente se vê logo menos, espero sem problemas técnicos, tá bom? Até mais. Professora, obrigado. Obrigada, professora. Obrigado.